Sejam todos muito bem-vindos a este que é mais um vídeo do canal Ciência na Mão. Hoje nós vamos fazer uma revisão teórica no capítulo da cinemática, que faz parte da mecânica, ok? Neste vídeo iremos ver teoria, um pouco de teoria, resolver aqui alguns exercícios, um pouco de teoria, resolver alguns exercícios, a gente até concluir este capítulo, ok? Se estiver gostando desse material, por favor, deixar o teu like. Caso você seja novo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos que precisam, porque eu sei que alguns, nesse caso, estão a se preparar para os exames. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, a cinemática não é nada mais é do que um capítulo da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, sem se preocupar, nesse caso, com os motivos pelos quais podem ter acontecido para poder causar esse movimento. Então, estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas, sem se preocupar com as causas que causam esse movimento, ok? E daí nós vamos introduzir logo falando e diferenciando as grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que possuem escalas, como é o caso do volume. A gente tem a unidade litro, a gente tem decímetro cúbico, temos milímetro cúbico, temos metro cúbico, temos centímetro cúbico e por aí vai. A massa também tem suas escalas. Nós temos quilograma, nós temos grama, nós temos miligrama, ok? Então a massa também tem as suas escalas. Temos a temperatura, que também tem suas escalas termométricas. Temos a temperatura em graus Celsius, temos a temperatura absoluta, não é? Na unidade em Kelvin, e também temos a escala em Fahrenheit, ok? Fahrenheit é a escala da temperatura. E o tempo, nós temos o tempo em segundos, que no caso é no sistema internacional. Temos o tempo em minutos, em hora e dia, ok? Então, vamos agora ver as grandezas vetoriais. Muito bem. As grandezas vetoriais são aquelas grandezas que possuem um vetor, isto é, uma orientação, pode ter também um módulo e também intensidade, mas geralmente as grandezas vetoriais têm uma direção e um sentido. Exemplos de grandezas vetoriais são a velocidade, a aceleração, a força, não é? E, claro, existem outras grandezas, não é? Vetoriais. Agora, para que a gente consiga compreender mais alguns conceitos e aprofundar o movimento dos corpos na cinemática, eu vou vos propor aqui um exemplo. Então, imagine um carro que sai de uma referência A, que eu vou chamar aqui de A, até chegar ao ponto B. Então, ele vai sair de um prédio A para o prédio B. Este automóvel, ele vai se deslocar, vai ter um deslocamento de 30 km, porque nós iremos considerar o deslocamento, para podermos determinar o deslocamento, vamos ter que ter em conta a velocidade, nesse caso o espaço inicial que esse automóvel percorreu e o espaço final que esse automóvel percorreu. Agora, esse é o deslocamento, é o quanto o automóvel gastou para sair do ponto A, do prédio A até o prédio B. Agora, imagine que pode existir um outro caminho, certo? Pode existir um outro caminho, né, que tem uma curva, tal. Então, o automóvel pode não ter percorrido linha reta, né, mas sim ter dado uma curva, utilizado um outro caminho para poder chegar aqui. Então, nós podemos imaginar
uma linha que nós podemos esticar, esta que está em azul, ok? Então, de ponto A até ponto B, esta distância de 50 km é o quanto o automóvel percorreu, não quanto o automóvel se deslocou, ok? Esta distância de A até B, esta que está em azul, é o quanto o automóvel percorreu, ou seja, é a distância percorrida, ok? Que também é chamado de espaço. Enquanto aqui em vermelho não. Aqui em vermelho é o deslocamento, ok? É o deslocamento. A partir desse conceito, nós já podemos entender algumas grandezas que nós iremos estudar aqui no capítulo da cinemática. Então, acompanhe aí. Distância percorrida ou espaço percorrido. Estamos a falar deste tudo troço, né? Essa linha imaginária que nós podemos esticar, que eu disse que vale 50 km, ok? É o espaço total que o automóvel percorreu. Então, o espaço percorrido é tido como o espaço inicial mais o espaço final, porque o espaço percorrido ou distância percorrida, nós queremos determinar em quilômetros ou em metros a quantidade, nesse caso em metros, total que o automóvel percorreu. Agora o deslocamento não. Deslocamento já seria a variação do espaço. Então teremos que pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial para ver, afinal de contas, qual foi o deslocamento, né? Que é calculada por essa forma, ok? Agora, eu dei o exemplo, né? Espaço total aqui é de 50 km no espaço percorrido e o deslocamento nós temos 30 km. Agora nós vamos ver o conceito que está associado ao movimento deste corpo. Afinal de contas, esse automóvel, para sair daqui, precisou de uma certa distância para percorrer, certo? Mas esse automóvel, ele pode acelerar, pode aumentar uma determinada velocidade, assim como ele pode andar devagar, assim como pode andar muito rapidamente. Então, isso está associado à velocidade. Então, na velocidade, nós vamos estudar dois tipos de velocidade, né? A velocidade escalar média e a velocidade média. Tem a velocidade instantânea também, ok? Só que a velocidade instantânea nós iremos estudar lá mais para frente. Então, a velocidade escalar média é tida como o quociente entre a variação da distância, desculpe, a variação, neste caso do espaço, ou seja, é tido como um quociente entre o deslocamento sobre a variação do tempo. E isso porque o deslocamento tem como a grandeza no sistema internacional metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade, a unidade da velocidade é metros por segundo. Também temos a velocidade média. A velocidade média é tida como o quociente entre o espaço total, né, a distância percorrida sobre o tempo total. Agora, qual é a diferença entre velocidade escalar média e velocidade média? A diferença é que a velocidade escalar média está associada ao deslocamento e à variação do tempo. E a velocidade média está associada à distância percorrida sobre o tempo total. Ok? Essa é a diferença. Agora nós vamos estudar. Mas antes é importante ver um aspecto muito importante, ok? A velocidade nem sempre poderá estar no seu sistema internacional, ok? Às vezes pode estar em centímetros por segundo, pode estar em milímetros por segundo, mas para o caso da velocidade que se encontra em quilômetros por hora, para reduzir no seu sistema internacional em metros por segundo é só dividir por 3,6.
Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, esse é um aspecto muito importante. Ok? Agora, mais para baixo, nós vamos agora estudar o movimento retilíneo uniforme. Ok? Movimento retilíneo uniforme. Um corpo, ou um automóvel, ou um projétil, ele possui movimentos variados, ok? Movimentos que podem variar ao longo da sua trajetória, no seu percurso. Então, o movimento retilíneo uniforme é um desses movimentos. O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme está associado a um corpo que se desloca em linha reta, por isso o conceito retilíneo, e que alguma coisa não vai variar, ok? Alguma coisa vai permanecer constante, por isso o conceito uniforme. Agora, o que é que vai permanecer constante? É exatamente o que está associado ao movimento desse corpo, que é a velocidade. A velocidade, nesse caso de um corpo em movimento retilíneo uniforme, é constante. E a velocidade que está associada ao movimento retilíneo uniforme, não é? Está associada ao deslocamento. Então, se está associado ao deslocamento, então estamos a falar da velocidade escalar média, que é tida como a variação do espaço ou o deslocamento sobre a variação do tempo. Agora, vale salientar que a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Chama-se de movimento regressivo a um corpo que adquire uma velocidade negativa, ou seja, que se opõe ao movimento do corpo. E chama-se de movimento progressivo ou velocidade progressiva a um corpo que, nesse caso, vai de acordo com esse que é o sentido do corpo, não é? É um movimento progressivo. E temos aqui a função horária do movimento retilíneo uniforme, que a dedução dessa fórmula, na verdade, parte daqui, e que o espaço, né, que é, nesse caso, o espaço final, será igual ao espaço inicial, mais a velocidade, não é? Vezes o tempo. Aqui não vamos ter velocidade inicial ou final, porque uma vez que a velocidade é constante, então a velocidade é a mesma, ok? Vamos resolver um exercício? Vamos resolver um exercício aqui do exame do ano de 2016. O exercício é muito interessante que já foi cobrado da Universidade de Eduardo Mondlane, não é? Então já estou aqui preparando o exercício e vamos resolver juntos, ok? Dá uma olhada na sua tela. O exercício diz assim, né? O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Qual é em metros o espaço percorrido pelo corpo no intervalo entre 0 segundos e 20 segundos? Será a letra A, B, C, D ou a letra E? Pause o vídeo, tente resolver o exercício, que agora é minha vez. Já pausou o vídeo? Já tentou resolver? Agora é minha vez. Muito bem. Nós já vimos que a velocidade escalar média, não é? Ela vai ser a variação, neste caso do espaço, né? Sobre a variação do tempo, ok? Muito bem. Então, nós pretendemos descobrir a distância percorrida aqui, nesse caso, de 0 segundos até 10 segundos, de 10 até 20. Então, nós vimos que a velocidade será igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Agora, na equação da velocidade, nós vimos
que é possível calcular a velocidade a partir dos dados que nós temos, o espaço, o deslocamento, nesse caso, sobre o tempo. Mas, quando se trata de espaço percorrido, distância percorrida graficamente, é só uma questão de calcular essa área, ok? Então, isso aqui é um triângulo, ok? Então, vamos ter aqui que a área do triângulo será igual ao espaço, ou à distância percorrida, nesse caso. Então, teremos o quê? A base, então, que será a área do triângulo. Então, teremos base, que é 10, vezes a altura, que é 100, e vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, 5 vezes 100 vai dar 500 metros. E essa área? Então, vamos ter aqui área do triângulo 1, área do triângulo 2 agora, que será igual à base, olha, saiu daqui até aqui, então 20 menos 10, que é 10 também, então base vezes altura, que é 100, atenção, você não pode colocar menos 100, o menos 100 é o valor da velocidade, que é um movimento, nesse caso, regressivo, ok? Então, não tem nada a ver com o espaço, com a distância percorrida, ok? Aqui nós devemos colocar 100, certo? Esse é o valor da velocidade. Aqui devemos colocar valor positivo, certo? Porque essa velocidade é do movimento do corpo, tá bom? Nós não queremos o deslocamento, queremos a distância percorrida. Que fique claro, ok? Então, teremos base, né? Vezes altura, que 100 dividido por 2, então 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes 100, 500 metros. E para a gente determinar a distância percorrida, a gente soma. Então teremos 500 metros mais 500 metros, que vai dar 1000 metros. 1000 metros é o que encontramos na alternativa E deste exame. Ok? Espero que tenha ficado claro, não é? A resolução desse exercício. Então, vou mudar de folha, vamos ver aqui mais um pouquinho de teoria para a gente avançar, ok? Agora vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MRUV, não é? Que é algo que se estuda muito no ensino secundário, desde oitava, décima primeira, décima segunda não, né? Então oitava, nona, não, oitava, décima primeira. É uma matéria que se estuda muito, não é? Então, o movimento retilíneo uniformemente variado nada mais é do que um movimento que vai sofrer uma variação de sua velocidade, né? Então, vai haver variação na sua velocidade. Agora, é retilíneo uniformemente, mas uniformemente achado significa que alguma coisa é constante. Mas como é que alguma coisa vai ficar constante se você já disse que a velocidade varia? Bom, na verdade, a velocidade varia sim. O que já vai, nesse caso, permanecer constante é uma outra grandeza que nós vamos estudar a partir de agora, que se chama aceleração. Então, a aceleração é o quociente ou a razão entre a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Uma vez que o quociente entre essas duas grandezas for constante, então essa constante equivale à aceleração, não é? Então, a aceleração constante, estamos a falar do movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, fazendo o controle de unidades, uma vez que a velocidade é dada por metros por segundo e o tempo é dado por segundo, então, através da análise das grandezas, nós podemos concluir que, nesse caso, a grandeza, não é? No sistema, a unidade no sistema internacional da aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Agora, Achad, muito bem, você disse que esse corpo ele pode ter uma variação na sua velocidade. Exatamente.
O que eu quero dizer com isso? Esse corpo, ele pode aumentar a sua velocidade, assim como pode diminuir a sua velocidade. Agora, esse aumentar a sua velocidade, esse diminuir a velocidade, faz com que a gente distinga, nesse caso, um tipo de movimento que vai acelerar esse corpo e um outro tipo de movimento que vai reduzir a velocidade desse corpo, ok? Por isso aqui temos que já fazer a subdivisão deste movimento em duas partes, ok? Vamos ver isso. Muito bem, então, uma vez que esse corpo vai ter uma variação na sua velocidade, é importante destacar dois tipos de movimento retilíneo uniformemente variado, ok? O primeiro movimento da subdivisão do movimento retilíneo uniformemente variado que nós encontramos é o movimento retilíneo uniformemente acelerado, chamado MRUA, ok? Quando é que a gente está perante um movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? A gente diz que um corpo está animado a um movimento retilíneo uniformemente acelerado se, à medida em que a velocidade aumenta, o tempo também vai aumentando. Ou seja, estamos a dizer que a aceleração nesse caso será constante. Olha, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 3 dá 2, 8 por 4 2, 10 por 5 2. Então, à medida em que a aceleração é constante, a velocidade vai aumentando. Então, a velocidade aumenta, estamos perante um movimento retilíneo uniformemente acelerado, ok? Vamos ver um outro tipo de movimento. Um outro tipo de movimento retilíneo uniformemente variado é o MRUR, ou movimento retilíneo uniformemente retardado. Retardado porque a velocidade vai diminuir à medida que o tempo vai passando. Bom, temos a velocidade, não é? Que vai partir de do instante. Então, vai de menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, menos 18. Então, a velocidade vai diminuindo e o tempo vai aumentando. Então, essa é uma característica de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Por quê? Porque à medida em que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo, ok? Então, esse é o movimento retilíneo uniformemente retardado. Agora, assim como no movimento retilíneo uniforme, nós vimos algumas equações, que é a função horária. Aqui também vale o mesmo processo. Então, vamos ver aqui algumas equações que vão nos ajudar a entender melhor este movimento, ok? Bom, função horária da velocidade do espaço do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, temos essas três equações aqui. A primeira equação, que é um bocadinho mais longa, né? Mas não é difícil de fixar, ok? Diz o seguinte, que o espaço será igual, o espaço total nesse caso será igual ao espaço inicial mais o produto entre a velocidade inicial e o tempo mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o quadrado do tempo. Essa é a equação do espaço, ok? Temos aqui a equação da velocidade, né? Conhecida como voat, né? Então, velocidade em função do tempo será igual à velocidade inicial mais o produto entre a aceleração vezes o tempo. E temos aqui a famosa equação de Torricelli, né? Quando o tempo não é dado e nem pedido, Torricelli é usado, né? Velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Então, essas são as equações da velocidade e do espaço. Agora, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado são dois movimentos que podem ser representados graficamente, ok? Então, agora vamos ver os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado e do movimento retilíneo uniforme. Acompanhe aí. Bom, gráficos
do movimento retilíneo uniforme. Primeiro temos o gráfico do espaço em função do tempo. É uma linha reta, isto porque à medida que o tempo aumenta, o espaço vai aumentando também, formando aquilo que nós chamamos de função afim em matemática. Então aqui este é o gráfico da função, nesse caso que representa a função horária do movimento retilíneo uniforme, que ocorre a uma velocidade constante. Temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui já não é uma reta, aqui não é uma linha não é uma linha reta, não é perpendicular aos eixos. É uma linha reta paralela ao eixo x, né, ao eixo do tempo. Isso indica que a velocidade é constante, independentemente do tempo, não é? A velocidade aqui é a mesma, ok? E temos aqui os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, vamos ter uma linha reta a indicar que a grandeza, a velocidade e o tempo variam. Entretanto, a aceleração permanece constante. E temos o gráfico da aceleração em função do tempo. E aqui nós vamos ter uma linha paralela ao eixo do tempo, né? Que vai indicar que a aceleração ela é constante através de uma linha reta e que à medida que o tempo passa, independentemente do tempo, a aceleração será a mesma, ok? Então agora vamos resolver alguns exercícios, né? Para a gente aplicar isso que acabamos de ver aqui, ok? Temos aqui o exame de 2021 de Física, que diz assim, então vamos resolver aqui o número 4. Diz assim, um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado parte do repouso e atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Se a aceleração do móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, determina a distância percorrida por esse móvel, ok? Pause o vídeo. Tente resolver o exercício. Depois você volta e acompanha a resolução aqui comigo. Maravilha? Volta aqui para o caderno que eu te explico. Muito bem. Então, o exercício já fornece esses dados para nós. Uma vez que o tempo não é dado e nem é pedido, então vamos utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Uma vez que a velocidade inicial uma vez que o corpo parte do repouso, isso significa que a velocidade inicial é nula. Então, esse termo vai sumir. Então, ficamos com velocidade final ao quadrado. Então, vamos ficar com 20 ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração, que é 2 vezes a distância. Então, 20 ao quadrado, nós vamos ter aqui 2 vezes 2, 4, mais um zero, mais um zero. Então, vamos ter 2 vezes 2, que vai dar 4 vezes a distância. Logo, a distância será de 400 dividido por 4, que vai dar 100 metros. 100 metros é o que nós encontramos na alternativa B. Alternativa B. Muito bem. Então, vamos ver aqui mais um bocado de teoria e vamos prosseguir aqui com a resolução de alguns exercícios, ok? Então, vamos ver mais um bocadinho de teoria aqui. Ok, agora vamos falar de queda livre e lançamento vertical, ok? Então, o que seria a queda livre? A queda livre é um movimento que está associado a um determinado tipo específico de aceleração, chamada aceleração de gravidade, que está sujeita à atração gravitacional exercida pela Terra. Então, imagine que eu tenho uma esfera,
ok? Tenho uma esfera e eu largo, e essa esfera vai em direção ao Sol. O que vai acontecer? Existirão grandezas que estarão associadas ao movimento desta esfera. Por exemplo, eu irei pretender descobrir a altura, a distância que esse corpo gastou para poder sair daquele ponto em que eu abandonei a esfera até o Sol. E mais, eu irei, nesse caso, deduzir que a velocidade inicial será de 0 metros por segundo, porque quando eu pego, por exemplo, a esfera no início, ela não tem nenhum movimento, mas já no final, no solo, ela vai possuir um movimento, ok? Vai ter uma determinada velocidade final, chegada ao solo. Uma vez que a esfera vai em direção ao, nesse caso, ao movimento, então a aceleração de gravidade ela será positiva, ok? É isso que iremos concluir. E no início, o tempo inicial será de 0 segundos. Já imaginando pegando uma esfera, já lançando para cima, não para baixo. Lançando para cima, a velocidade final já vai ser de 0 metros por segundo. Né? Porque chegado lá no final, o corpo já não vai se movimentar, mas a velocidade inicial ela vai existir. Porque o corpo se movimentou antes de chegar, parar lá e voltar a cair. Agora, a aceleração de gravidade ela será negativa, porque quando eu lanço um corpo para cima, uma esfera, por exemplo, uma pedra, quando eu lanço uma pedra para cima, a tendência da pedra não é de ir para cima, é de ir para baixo, ok? Vai se opor ao movimento. Então, por isso é que a aceleração de gravidade será negativa. E a aceleração de gravidade, ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para meninos que ainda estão a introduzir o ensino secundário, oitava classe, nona classe, vão utilizar muito 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas da 10ª classe, 11ª, 12ª, é comumente a gente utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Melhor ter em mente este valor, porque muitas das vezes o examinador ou o exercício nunca te fornece. Então, tu, como estudante, tens que saber que a aceleração de gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ver as equações horárias da queda livre. Muito bem. Bom, se os colegas forem a perceber, algumas dessas equações são muito parecidas com as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Por exemplo, esta equação é velocidade igual a velocidade vezes a aceleração de gravidade vezes o tempo. Aqui só trocamos a aceleração por a aceleração de movimento por aceleração de gravidade, mas essa equação é muito parecida com a equação de movimento retilíneo uniformemente variado. Assim como essa equação, nós só trocamos a aceleração normal pela aceleração de gravidade, que é uma constante, ok? Mas as equações são as mesmas, então temos aqui a altura, que é dado entre o produto entre a aceleração de gravidade e o quadrado do seu tempo, sobre 2. Temos essa equação, velocidade igual a velocidade inicial, mais a aceleração de gravidade vezes o tempo. Temos essa equação que vimos no vídeo anterior, desculpe, na teoria anterior. Temos a equação de Torricelli, não é? Continua válida ainda aqui no estudo da queda livre. E temos a altura máxima, que é dada pelo quociente entre a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade, ok? Bom, agora nós vamos falar de movimento circular. Bom, para o pessoal que vai fazer os exames da UEM, que já fez a parte de movimento circular, não tem sido cobrada, ok? Não tem sido cobrada, mas para o pessoal que vai fazer o exame da Universidade Pedagógica, sabe muito bem que esse assunto é de extrema importância. Por isso é que é importante estudar. Então, o movimento circular está associado, nesse caso, à variação do ângulo, não é? Que estará a exercer uma força. Nesse caso, eu não vou falar de aceleração centrípeta nem de força centrípeta neste vídeo, vou falar já na parte de dinâmica, ok? Mas está associado a isso. Então, no movimento circular, a gente estuda algumas grandezas, ok? A primeira delas
é a velocidade angular, ok? A velocidade angular, que é dado pela variação do ângulo sobre a variação do tempo, né? Também pode ser calculada como produto entre a frequência e também temos a velocidade angular, que será igual a 2π sobre o período, e a frequência é o inverso do período. Bom, a velocidade angular está associada à rotação, nesse caso da transmissão do movimento a partir dessa correia. Então, imagine uma bicicleta que vai ter as catracas. Aquelas catracas vão ficar girando em torno da bicicleta. Pois é. Então, à medida em que a correia vai girando, a catraca vai dando uma volta, a correia vai girando ao mesmo tempo, a catraca vai fazendo o mesmo movimento. Então, à medida em que as duas catracas elas vão girando, imagine, por exemplo, considerando que aqui também vamos ter um raio, aqui também vamos ter um raio menor. Então, a catraca vai girando, a correia também vai girando, transmitindo o movimento para outra catraca e ela vai girando. E é assim que funciona. Então, à medida em que a catraca vai girando, vai transmitindo uma velocidade no movimento, de modo que a correia gire e as duas catracas girem ao mesmo tempo. E essa é a conservação, a transmissão do movimento entre duas catracas, que é, nesse caso, a conservação que está relacionada com a velocidade linear, ok? Porque está associada à correia. Só que a velocidade linear está associada à correia, certo? Mas também está associada ao movimento das catracas. E as catracas elas vão possuir uma velocidade angular, porque aqui temos um raio, ok? Então, vai se formar um ângulo que vai dando várias voltas. Por isso é que a velocidade linear é o produto entre a velocidade angular vezes o raio, porque cada catraca vai ter um raio. Essa catraca tem um raio, essa catraca tem um raio aqui, ok? E aqui, né, a conservação da velocidade linear, que está associada à correia aqui, né, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a velocidade angular na catraca A vezes o raio da catraca A é igual à velocidade angular da catraca B vezes o raio da catraca B. E por que essa igualdade ocorre? Porque o movimento que é executado nessa catraca e que é executado nessa catraca é transmitido através dessa correia, né? Então, quando essa catraca gira nesse sentido, vai fazer com que essa correia transmita o movimento de modo que essa catraca também se movimente. Essa é uma grande aplicação no fabrico das rodas, das correias nas bicicletas e nas motorizadas, ok? É uma grande aplicação, ok? Então, essa é a velocidade angular, tá bom? Bom, na parte de cinemática é tudo. E agora vamos resolver alguns exercícios, ok? Vamos resolver alguns exercícios para a gente poder entender um pouco mais desses assuntos que são cobrados nos exames, ok? Dá uma olhada na sua tela. Um móvel obedece à equação horária x igual a 6 mais 10t mais 2 vezes t ao quadrado, no sistema internacional. No sistema internacional, a velocidade inicial e a aceleração desse móvel são, respectivamente... Pause o vídeo, tente resolver o exercício, que depois você me vê resolvendo. Já pausou o vídeo? Muito bem, então eles querem descobrir a velocidade inicial e também pretendem descobrir a aceleração. Tem que ser nessa ordem, não é? A velocidade inicial e a aceleração. Eu quero lembrar para vocês que a equação do movimento uniformemente variável é dada por x igual a x0, né? Espaço inicial, mais velocidade inicial que multiplica o tempo, mais 1 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, ok? Então, já dá para ver que a velocidade inicial é esta aqui. É a velocidade inicial. Logo, a velocidade inicial é de 10 metros por metros por segundo. Né? Metro por segundo ao quadrado é a aceleração.
E outra coisa, né? Aqui tem 2t ao quadrado, mas aqui tem 1 sobre 2, então iguala isto. Então fica 2t ao quadrado. Aqui é a aceleração, né? Perdão, aqui falta um a, ok? Então 2t ao quadrado será igual a 1 sobre 2 vezes o a vezes o t ao quadrado. 4t ao quadrado com t ao quadrado, 2 está dividindo, vai multiplicando aqui. Então teremos 2 vezes 2 que vai dar 4, igual a a. Então a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo e a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Nós encontramos isso na alternativa D. Encontramos isso na alternativa D. Ok? Vamos resolver mais um exercício? Vamos. Uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 144 km por hora. Qual é em metros a altura máxima atingida? Nos dá uma aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pause o vídeo, tente resolver o exercício e depois você volta e me acompanha. Tranquilidade? Já resolveu? Muito bem, volta para o caderno que eu te explico. Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar a equação de Torricelli. Então, a velocidade está em km por hora, eu já reduzi para 40 metros por segundo. Caso você ainda não saiba, volta o vídeo e eu explico em detalhes como é que se reduz de km por hora para metros por segundo. Então, o corpo vai ser lançado para cima. Eu expliquei, vai tomar uma aceleração de gravidade negativa e a velocidade final será de... aqui eu coloquei inicial, então a velocidade final será de 0 metros por segundo. Então, pela fórmula ficaremos com velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o espaço. Então, a velocidade final será 0. Então, teremos menos velocidade inicial ao quadrado igual a aceleração de gravidade é negativa. Então, teremos menos 2 vezes a aceleração de gravidade vezes d. Então, é só uma questão de substituir. Então, teremos menos 40 ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração de gravidade, que é 10 vezes a distância. Perdão, tem um menos aqui. Então, teremos menos 4 vezes 4, 16, 0, 0, menos 2 vezes 10, vai dar 20 vezes a distância. Corta 0 com 0, menos com menos some. E a distância, vou fazer aqui, será de 160 dividido por 2, 16 por 2 vai dar 8, com aquele 0, 80 metros. Então, teremos aqui 80 metros, né? Que é a alternativa E. Alternativa E. Ok?